I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know that when I'm not around, I wish I was special. You're so very special. Olá, gente, boa tarde, né? Depois de algum período aí de paralisação que, conforme eu já justifiquei no WhatsApp, foi mais decorrente pela questão do como que a gente vai estar registrando as nossas atividades para poder efetivamente vocês fazerem proveito. Houve alguns questionamentos aí a respeito da eventual possibilidade de se cancelar o curso, aí se fosse abrir um outro curso, poderia ser que aparecesse novos alunos, então eu teria que estar fazendo tudo de novo, por uma questão até dos outros alunos não estar acompanhando aqui. E, bom, mas independente de qualquer coisa, eu vou, como é material que a gente vai estar deixando online, de uma certa forma, se for isso o caso de transcorrer, a gente coloca os novos alunos para estar fazendo a rotina e a gente vai só acompanhando, né? Na verdade está meio difícil da gente ver alguma expectativa de luz no fim do túnel com relação ao final dessa pandemia. A nossa dificuldade maior, em verdade, é a exposição e evitar o contato, que, em verdade, nas nossas atividades acadêmicas é impossível quase que não existir, né? A gente ter ficado esse tempo todo isolado, já está quase que se acostumando. Mas, bom, vamos dar o retorno. Para falar a verdade, acho que até contando com a colaboração de vocês, a gente acho que até consegue dar mais conteúdos do que efetivamente em uma sala de aula. Na sala de aula, às vezes, você vai fazendo o passo a passo de coisas, né, relacionadas no desenvolvimento da teoria, né? E aqui a gente, usando o recurso de computação, fica bem mais rico para estar se ilustrando. A gente não perde aquele tempo de escrita que a gente muitas vezes despende no quadro. Aqui a gente já dá o material pronto, vocês, na hora de estarem acessando, pode parar a tela, observar tudo que tem escrito, fotografar. E, bom, algumas atividades complementares a gente vai deixando para vocês. Como eu falei, tem uma prova que eu tinha, uma prova não, uma lista de exercícios objetivando uma eventual prova, né? Ou até se vocês estiverem desenvolvendo nessa lista, o trabalho nessas atividades, como a turma é pequena, dá para poder a gente avaliar como que está o desempenho de vocês no desempenho dessas atividades. Eu vou encaminhar para vocês, eu vou mostrar as questões logo mais, eu vou encaminhar para vocês pelo WhatsApp, né? Então a gente depois separa um horário aí mais na frente, dependendo, deixa vocês olharem os trabalhos que tem lá, para que a gente possa tirar dúvidas e vocês possam estar resolvendo aquelas questões. Na verdade, são questões só para poder mensurar a atuação de vocês na participação vendo os vídeos, né? Tem questionamentos que a gente tira de lá dessas próprias aulas que nós temos vendo anteriormente. Então, eu acredito que dá para vocês estarem resolvendo sem problema, né? Mas muito bem, deixa eu me encaminhar para o vídeo no final não ficar longo, que estou querendo apresentar umas partes de como você pode estar trabalhando questões relacionadas com programação, que é da natureza da nossa disciplina. No próprio GeoGebra, né? Não tem necessariamente que estar usando o Python. O Python, o JavaScript, que você pode estar usando dentro do próprio GeoGebra, eu vou estar mostrando na apresentação de hoje. E diversas outras linguagens de programação são de natureza semelhante, né? Apenas recordando de que nas aulas passadas eu deixei um link lá para poder vocês acompanhar um tutorial de como trabalhar com os comandos do Python. O Python nada mais do que um arquivo, geralmente ele coloca o nome qualquer, .py de Python. Você em cada linha coloca um comando da linguagem, né? E no fim, na hora de executar, se você tiver instalado no seu computador, você colocar Python, ou Python 3, que acho que é a versão mais nova, Python 3 espaço o nome de arquivo e dá Enter. Aí os comandos vão ser executados
na ordem sequência, acho que nós na segunda apresentação a gente fez um exemplo desse, e acredito que vocês não tenham dificuldade na hora de estar utilizando. Mas eu vou ver hoje, acho que vai ficar bastante rico esse outro caminho de vocês estarem usando o ambiente do GeoGebra também, que o GeoGebra acho que é uma linguagem que vocês já... Não é exatamente uma linguagem, é um programa, mas vocês podem trabalhar com recursos de linguagem através dos scripts. Está saindo o efeito especial da minha esposa comendo aí no verso, mas faz parte de quem trabalha em casa mesmo, né? Pois muito bem, deixa eu ir lá para a apostila para poder a gente estar abordando. Eu vou buscar ser rápido na apostila apenas para poder facilitar a leitura, que a gente tinha apresentado um dos objetivos da sequência de coisas que a gente tem que tá vendo no nosso curso, é você como determinar zeros de uma função qualquer. Zero de uma função é um valor numérico no domínio da função, né, para o qual o valor da função se anula. Bom, naturalmente a gente sabe que até para polinômio esse questionamento não é fácil, né? E a gente vai ver como utilizar as técnicas de programação para poder estar determinando esses valores, né? Então, dentro dos diversos métodos que a gente andou abordando, eu vou falar rapidinho eles do ponto de vista gráfico e depois a gente volta para o ambiente de programação para ver como seria implementar esses recursos. Eu vou abordar hoje o ambiente do GeoGebra, né? Mas tudo pode ser feito naturalmente com a calculadora na mão, executando passo a passo, naturalmente que fica mais trabalhoso, ou mesmo você utilizando o Python, né, que é a linguagem Python, foi o que eu recomendei no início, mas de verdade qualquer alguma outra que vocês possam estar querendo fazer uso. Muito bem, vamos lá à nossa apostila. Espero que todos estejam bem. Não sei se vocês estão sabendo, mas o nosso chefe parece que contraiu a Covid, né? Mas ele recebeu o resultado hoje, mas argumentou que estava bem, tinha passado já o período mais crítico, e graças a Deus, acho que daqui a uns dias ele está no retorno ao trabalho, né? Pois é, isso só significa que realmente a gente precisa estar se mantendo do formato atual de transmitir conteúdos para vocês, né? Pois bem, vamos à nossa apostila, aqui se encontra ela. Bom, eu espero que vocês assistam os vídeos anteriores para poder chegar mais ou menos. Acho que já tinha passado até por aqui, apenas do ponto de vista de revisão. A gente tinha falado dos tipos de métodos para poder determinar os zeros de uma equação, né? F de x igual a zero. E os métodos que a gente resumiu, só falando rápido, tinha o método direto, né? Por exemplo, na equação do segundo grau, você encontrar os zeros da função é simplesmente substituir essa fórmulazinha de Bhaskara que você vai estar determinando. Eventuais erros que possam estar acontecendo, naturalmente, vai depender da natureza da representação numéricas, que a gente já andou abordando sobre isso. E na hora de aproximar os valores da raiz, se eventualmente os valores não forem inteiros, você pode estar cometendo alguns erros. Mas o método direto é simplesmente você pegar uma expressão e substituir os valores de x. E quando isso não é possível, por exemplo, equações segundo Galois demonstrou para a gente, né, mesmo que seja polinomial, mas de grau maior do que 5 em geral, maior que 5 em geral, claro que tem polinômios que a gente consegue. X elevado a 100 igual a 1, eu consigo resolver as raízes reais, né? Mas nem todas, né? Qualquer polinômio de grau maior do que 5, a gente não tem expressões para estar determinando de forma direta. E o método indireto você pode estar resumindo de várias formas. Bom, essa parte aqui eu já abordei, deixa eu passar mais adiante, só para resolver. Uma dos resultados fundamentais na hora de você determinar os zeros de uma função, independente se é polinômio, é você assegurar um intervalo em que a sua função mude de sinal, né? Porque como você saber se em um determinado intervalo
vai existir algum valor para o qual a função se anula, né? É mais ou menos, você quer achar zero, você pega o intervalo da função não está zero, achar a agulha num palheiro que não tem agulha, né? Dá um trabalho da bexiga se não tiver, né? Então, algum resultado que lhe assegure que vai existir o que você procura é fundamental do ponto de vista de programação, né? Então, um dos resultados básicos que a gente tem é esse, que é a consequência do teorema do valor intermediário, que diz que uma função, quando é contínua no intervalo fechado, ela assume todos os valores entre a imagem do ponto inicial do intervalo e a imagem do ponto final do intervalo, se a função for contínua, né? Ou seja, para você caminhar do ponto A, f de A, até o ponto B, f de B, ele vai passar por todos os pontos intermediários dentro desse intervalo, né? E nesse caso, se no ponto inicial ele assume um sinal, digamos, é positivo, no outro ele assume negativo, então necessariamente ele está passando de positivo para negativo. Ele vai tocar a reta y igual a zero em algum valor, né? Em outras palavras, vai existir um zero, né? Esse resultado é extremamente importante na hora de você estar verificando isso. Dado o intervalo em que a função muda de sinal, em um ponto tem um valor, no outro ponto tem outro. Isso aí tu vai fazer bastante uso dele na programação. E o critério para você identificar isso é simplesmente fazer esse produto. O valor da função no ponto A vezes o valor da função no ponto B, ele só vai ser negativo se os dois valores tiverem sinais distintos. Ou um é positivo e o outro é negativo, ou ele é negativo e o outro positivo. Esse produto, se for negativo, a tua função, sendo contínua, ela alterna de sinal e necessariamente vai existir um zero dentro do intervalo, né? Isso é exatamente o que diz o teorema do valor intermediário aplicado a esse caso particular. Outra questão é relacionada aos números de raízes, né? Tem esse teorema de Bolzano, que diz que se o polinômio tem grau par, vai existir no máximo um número par de raízes entre dois intervalos, em seu domínio, né? E se o grau for ímpar, vai existir um número ímpar de raízes, né? Então, esse resultado também você pode estar utilizando na hora de estar segurando. Bom, isso são conceitos, em verdade, do cálculo, ou mesmo da análise, que você vai estar fazendo uso. O objetivo do curso aqui não é estar trabalhando com esses conceitos nem demonstrando, mas apenas utilizando-os para aplicá-los nas técnicas que a gente usa para estar encontrando os zeros da função, né? Bom, essa outra técnica aqui é quando você vai estar aproximando valores de função, valores do zero, você atribui um certo valor dentro do intervalo, calcula o valor da função e verifica se dá zero. Se dá zero, você encontrou um zero logo de largada, que sorte, né? Mas se não der zero, aí você vai pegar o valor obtido e vai estar, via determinados critérios, naturalmente, que a gente vai estar abordando aí na frente, encontrando outros valores, e o objetivo da gente é que esses valores que a gente vai calculando estejam cada vez mais próximos do zero procurado, né? Então, alguns critérios que a gente tem para determinado isso, eu acho o mais rico é esse do valor da função, né? Quando é que eu vou saber que ele está próximo de zero? Se eu atribuir um certo erro bem pequenininho, digamos que o zero seria difícil de encontrar, mas se ele for 0,00000, dali para frente qualquer valor já está próximo do nível de aproximação do resultado calculado. Então, esse é um dos critérios para você checar quando está fazendo as contas, quando é que a tua função assume um valor menor do que uma determinada faixa de erro que você escolhe, né? Esse erro, no caso, se bota em modo para poder ficar positivo, se é absoluto. Uma coisa é você ponderar os valores que você for encontrando pelo valor da função, se está próximo de zero, e a outra é você sair calculando em uma sequência de valores que você vai atribuindo, quando é que a diferença de um para outro, se esses números vão estar convergindo para um ponto que seria um valor ao qual se anula, quando é que essa distância de um para outro vai ficar bem pequenininha. Esse critério às vezes pode falhar ou pode não dar erros, pode não dar precisão muito boa, porque muitas vezes você pode ter esses valores próximos ao valor da função em todos os dois valores ser relativamente alto. Mesmo que ele vá estar corrigindo, você pode nos valores intermediários. Bom, para você determinar o zero de uma função, efetivamente, às vezes você precisa trabalhar um pouco com seus conhecimentos de análise sobre o comportamento gráfico da função para ter uma noção mais ou menos
se esse critério que você está adotando vai te dar uma precisão satisfatória ou se eventualmente você vai precisar de alguns cálculos adicionais para mensurar a precisão o tamanho do erro que você está cometendo. E a outra forma de você estar checando também é fazer o erro relativo, né? Você faz a diferença dos dois valores na sequência de pontos que você está calculando, segundo algum critério, ao qual nós vamos estar abordando mais adiante, nós vamos classificar os critérios logo mais, e divide pelo valor anterior, né? Isso aqui te dá o erro relativo. Bom, esse valor aqui da expressão, naturalmente, vai ser o que vai te dar limitações para o tamanho do erro. Se for relativo, o valor vai ser 1, se for erro absoluto, o valor, você que escolhe o tamanho do erro que é satisfatório nas suas operações, né? Bom, quanto aos métodos que a gente vai estar utilizando, a gente tem o método da bissecção. O que é esse método da bissecção? Praticamente você quer calcular os valores dentro de um determinado intervalo, você chuta um valor dentro de um determinado... Inicia avaliando o valor das funções nos dois extremos do intervalo, em A e em B, né? Se em A for negativo e em B for negativo, você pega o próximo ponto como sendo intermediário e avalia o valor do ponto intermediário. Se o valor do ponto intermediário tiver o mesmo valor, o mesmo sinal desse valor aqui, então você desconsidera esse e vai trabalhar dentro desse intervalozinho menor agora, né? Se for o contrário, você trabalha substitui o de lá e trabalha com o intervalo daqui, né? E repete o procedimento em cada passo que você determina. O comprimento do seu intervalo vai sendo dividido por 2. Vai ser uma hora que ele vai se aproximando de um ponto. Esse ponto deve ser o valor onde está localizado o zero que você quer encontrar. O valor para o qual a função se anula, né? O método da falsa posição é um método que busca tentar fazer a aproximação de forma mais rápida. Só para citar rapidinho, deixa eu tentar citar isso aqui num gráfico, que talvez fique mais adequado, né? Eu vou apresentar um gráfico aqui da função para vocês, só para poder a gente, deixa eu ver aqui nesse navegador, que acho que eu coloquei, não foi aqui, foi no GeoGebra, deixa eu ver onde é que está, né? Eu vou selecionar aqui e vou colocar o GeoGebra. Pronto, está aqui o gráfico de uma função. Aqui é onde eu vou estar abordando um exemplo. Por enquanto não se preocupe com o que tem escrito aí a mais. Esse exemplo eu vou estar usando em outra abordagem com relação aos métodos, mas está aqui o gráfico de uma função, né? Se você quer determinar onde é que está o zero de uma função, aí eu vou até botar os intervalos iniciais aqui como sendo 2 e o outro como sendo 4. 2 e 4. Cadê? Bom, quando a gente faz isso, geralmente nunca dá do jeito que a gente quer, né? Esses valores aqui, eu infelizmente ele não está atualizando, não sei porquê. Depois eu sei, eu vou voltar na parada, depois eu volto a esse gráfico aqui para corrigir. Mas não vem ao caso, quando eu for falar sobre isso aqui, eu dou uma pausa e volto a... Ou senão, deixa eu dar uma pausa agora e corrijo e já volto de onde eu parei, porque eu não esperava. Bom, retornando a nossa abordagem que eu estava falando, era nesse gráfico aqui. Eu só vim corrigir porque, em verdade, eu tinha salvo aqui, o computador reiniciou. E quando voltou não salvou. Eu vou até ver onde é que salva aqui logo antes que eu perca, né? Que eu tinha esquecido e ele não salvou os dados que eu tinha. Mas eu vou voltar nesse arquivo. Esse arquivo, para falar a verdade, eu até vou encaminhar para vocês, para poder vocês quiserem usar como referência. É um arquivozinho do... Ih, ele está pedindo para eu salvar, não... deixa eu salvar então depois, para não perder tempo agora. Ele está querendo que eu salve com arquivo. Deixa eu cancelar aqui. Mas é um arquivo que eu estou querendo fazer a abordagem. Depois eu ensino como vocês mexerem. Mas se você está querendo achar zero dentro do intervalo, então assegura, eu chutei aqui como sendo 2 e 4. Aí está aqui no intervalo entre 2 e 4.
Eu sei que tem um zero dentro desses dois valores, que o zero está mais ou menos aqui nesse ponto. Deixa eu ampliar para ver se vocês veem. O zero é onde a função está passando, um pouquinho menor do que 3, né? Aí ele faz o quê? Calcula a média entre 2 e 4, divide por 2, está aqui 3. No ponto 3 o valor é positivo ou é negativo? Se fosse negativo, eu considerava agora o intervalo de 3 a 4. Como deu positivo, deu diferente do de cá, aí eu desconsidero o valor de lá, vou agora ver se acha um zero no intervalo que vai de 2 para 3, que seria o próximo passo do método da disseção, né? Eu passo aqui, pronto, eu sei que tem um zero entre 2 e 3, é fácil o valor intermediário. Observe que o ponto 3 está bem mais próximo do zero real, né? Mas ele está calculando, dividindo, apertando cada vez mais o intervalo. Ele está imaginando que o zero vai acontecer aqui, né? Aí eu chego nesse valor próximo, calculo o valor, como deu positivo, deu negativo agora, deu diferente do sinal que está para cá. Aí eu vou restringir a procura agora nesse intervalo, que vai de 2,5 até 3. Tem um zero aqui. Aí ele chuta como o valor do zero sendo na metade. Seria o próximo passo. Chuta como sendo na metade. Está aqui, de 2,5 até 3, o ponto onde deve estar a conta renda zero, ele está supondo que é esse valor aqui, que em verdade é 2,75. Né? Aí assim você vai repetindo e observe que os intervalos vão ficando cada vez mais curtos, né? Até, no caso, o critério de parada aqui está sendo, o valor está próximo quando o valor da função estiver próximo de zero para um valor menor do que 0,01. Né? Eu botei um truque aqui para poder ficar saindo o valor vermelho, o valor ficar verde quando os valores ficarem abaixo desse erro. Né? Aqui no método da obsessão. Vou mostrar como vocês programarem isso no final, mais na frente. Observe que ainda não deu. Para falar a verdade, o erro está sendo esse aqui, né? Está 0,03, que não é menor do que 0,01. Se você for repetindo, ainda não está 0,01, que está aqui, né? Está abaixo. Você vai repetindo, vai apertando. Chegou quase lá, mas não chegou ainda. Está bem pertinho, mas ainda, se você ampliar bastante a figurinha, você vai ver que a minha função está passando por aqui e ele está determinando como sendo zero esse valor aqui. Ainda não está com o erro menor. Esse valor da função não está próximo do zero por um valor menor do que 0,01. Isso que está acontecendo. Né? Se eu fizer mais uma vez, agora deu, né? Ficou verdinho. Observe que o valor anterior estava mais próximo do zero efetivamente, né? Esse valor aqui ficou bem maior. Mas o que eu estou calculando de verdade é a distância do valor da função, né? Aliás, o valor I2. O valor que eu estou calculando é esse aqui para poder medir. Depois eu mostro que eu estou calculando. Esse valor agora ficou menor do que 0,01, né? Está 0,007. Observe que o valor da função estava maior do que o anterior, mas porque aqui eu estou medindo a diferença entre os penúltimos dois valores calculados, né? Infelizmente dá diferente. Bom, deixa eu reiniciar aqui, depois eu volto para esse programinha para vocês, né? Bom, o método da bissecção é esse, de você ir a cada passo dividindo o intervalo por 2, né? Dividindo por 2 e apertando e amarrando para poder estar encontrando onde é que vai estar o zero cada vez mais próximo. Cada passo que você dá fica mais próximo de você localizar. O método da falsa posição, como eu estava querendo dizer, observe que eu continuando com o intervalo que vai de 2 a 3. No valor 2, a minha função está bem longe de zero, né? E no valor 3 já está bem próximo de zero. Para poder eu não calcular na metade, eu vou querer calcular o próximo ponto como sendo um que fique bem mais próximo desse daqui, né? Aí você faz o quê? Usa o valor mais alto como peso para o valor, para o ponto que está dando valor menor. Eu vou multiplicar esse valor 3 por um peso maior da distância e o valor 2, eu vou calcular o valor da função que é menor, né? Você pega um, multiplica pelo maior e o outro pelo menor. Para dar um peso, para dar forma que você fique, não na metade, mas fique cada vez mais próximo, né? Claro que tudo isso vai depender do comportamento do gráfico das funções. Esse é o que muda o método da falsa posição com o método
da bissecção. Para falar a verdade, o que esse método faz, e a gente vai estar trabalhando com ele para mostrar para vocês, é ao invés de calcular o valor na metade, você vai pegar a reta secante que passa pelos dois pontos, AF de A, BF de B, aqui 3F de 3, pega essa reta, onde ela cruzar no eixo, esse vai ser o próximo ponto que eu vou considerar. Aí, observe que esse ponto aqui não é o valor da função, a função gráfica está debaixo. Nesse ponto aqui, o valor da função é positivo ou negativo? Você calcula da negativa. O próximo intervalo que você vai considerar vai ser o que vai desse ponto até 3, né? Se eventualmente nesse valor a minha função tivesse positiva, é porque ela estava passando a reta pelo lado de cá. O intervalo que eu ia procurar seria o anterior, né? Bom, mas eu não estou querendo abordar agora essa questão desses métodos. Eu vou voltar para a apostila para poder a gente tá caracterizando os métodos conforme nós vimos falando. Então tem o da falsa posição, que usa essa questão do peso. O método do ponto fixo, a gente desmembra a função f de x igual a zero de uma forma que fique x igual a g de uma outra função. Aí vai pegar, atribuir valores a x dentro do intervalo e calcular g de x. Esse valor de x tem que estar se aproximando para x, né? Encontrar um ponto fixo para a minha função. No ponto x igual a g de x seria o ponto equivalente à expressão f de x igual a zero. Eu falo sobre ele um pouquinho mais abaixo. O método de Newton-Raphson, em verdade, se eu voltar ao GeoGebra só para poder falar rapidinho, naturalmente que embaixo a gente discute mais, mas o método de Newton-Raphson, o que muda é que a gente... Deixa eu pegar essa mesma função aqui para poder estar falando do método de Newton-Raphson. O método de Newton-Raphson, você pega dois pontos intermediários, aqui no caso está sendo 2 e 3, né? Os intervalos onde eu estou buscando encontrar o zero. Entre 2 e 3 eu sei que isso é o zero. O que o método Newton-Raphson faz é... Você pega qualquer valor nos intervalos de uma função, por exemplo, nesse ponto aqui, poderia ser o de cá também, você que escolhe onde é que quer começar. Você calcula a derivada da função. Aí pega a reta tangente, onde é que a reta tangente vai estar cruzando, se você traçar o gráfico da reta tangente, onde é que ele vai cruzar o eixo? Quando ele cruza o eixo, você sabe que tem um zero entre aquele ponto e aquele outro. O método de Newton-Raphson tem uma restrição que ele só vai encontrar zero se a derivada for negativa. Ele está dando aqui fora do intervalo. A rigor tem que ser uma função que tenha coeficiente g' maior, modo de g' maior do que 1, que é para poder, quando você calcular a reta tangente cair aqui dentro, né? Cair dentro do intervalo onde você está colocando. Aqui está parecendo que vai cair fora. É porque a derivada nesse ponto está maior do que 1, né? Se você observar essa função aqui e for calcular quem é o valor dela nesse ponto, o valor da derivada cairia fora, né? Se você for escolher esse ponto aqui, a derivada, a reta tangente vai cruzar o eixo mais ou menos aqui. Seria o próximo candidato. Aí você daqui iria estar analisando desse intervalo até o outro. Em outras palavras, o que você vai pegar em cada ponto que você atribui, você vai encontrar o ponto de interseção da reta tangente, você vai precisar calcular a derivada, a expressão da reta tangente, e o ponto dessa reta tangente cruza esse eixo. E vai ser o próximo candidato a ser o zero. Repete o processo e assim sucessivamente, até chegar o mais próximo possível, né? Depois a gente aborda esse método. E o da secante, diferente do Newton-Raphson, é porque para poder você estar calculando a reta tangente, a expressão da reta tangente, para determinar que seria o próximo ponto, dado xn, quem é o próximo xn mais 1 que iria estar satisfazendo de ser o eventual zero da sua função, utilizando a expressão da derivada. Dependendo da função, pode ser que a expressão não tenha expressão simples, ou até ter a questão de erros de conta, dependendo da expressão que você possa estar calculando na hora de aproximar. Então, o que eu faço no método da secante é substituir esse cálculo da derivada por simplesmente pegar a secante, análogo como eu fiz no caso anterior, só que eu pego a secante não entre os pontos iniciais e finais, né?
eu pego em um ponto em que você vai estar calculando anterior, você passa a secante entre esse ponto e o outro ponto que está calculando. Aqui no caso seria essa mesma reta, onde é que está cruzando, então o próximo candidato é esse ponto. Aí desse ponto até o anterior que você avaliou, você vai calcular novamente as duas secantes, onde é que ele intercepta o eixo em cada vez. Em verdade ele substitui o fato de você estar calculando a derivada pelo que seria a expressão da derivada, que é f de xn mais 1 menos f de xn dividido por xn mais 1 menos xn. Eu obtenho o próximo valor através dessa expressão. Isso é o que muda naturalmente. Bom, deixa eu voltar à apostila, depois eu vejo como vocês podem estar configurando esse ambiente, né, para poder estar montando essa tabelinha. Deixa eu voltar à minha apostila, né. Bom, em nossa apostila a gente estava falando do método de Newton-Raphson. O método da iteração linear é aquele de você fazer a função y, x igual a g de x, ela é ser equivalente à função f de x igual a zero, né? Então você vai trabalhar com a função x igual a g de x, você encontrar um ponto fixo para a função g, é análogo, você vai ser o mesmo ponto para zerar a função, né? E o método dos múltiplos pontos é esse da secante que eu falei. Em verdade você tem o próximo valor que você vai calcular dependendo não só de xn, mas de todos os valores anteriores, né? O xn mais 1 vai depender de xn menos 1, xn menos 2, de pontos anteriores que já foram calculados, né? Muito bem. Voltando à questão em termos de conta, como você faz o bote da bisseção, dá aqui o valor da função a f de a, b f de b, eu pego x1, o primeiro ponto que eu vou calcular como ponto zero, que é intermediário, e calculo o valor da função nesse ponto. F de x1 deu negativo, f de b deu positivo, né? Isso é o que você faz você testar. Se f de a vezes x1 for maior do que zero, o zero vai estar no outro intervalo, que vai de x1 até cá, né? Porque esses dois valores têm o mesmo sinal, né? Um ponto que você usa. O algoritmo em cada passo xn vai estar na metade do valor do intervalo, a mais b dividido por 2, né? Ou seja, aqui seria o x1, né? No próximo passo os intervalos a e b vai estar mudando. O critério de parada pode ser pelo valor da função ou pela distância entre os dois intervalos, já que o intervalo vai estar convergindo para pontos, né? As extremos dele vão se apertando. Isso aqui é um outro critério para você estar parando quando é que o valor estaria próximo o suficiente de valores anteriores calculados. Você pode até, por esse método da bisseção, estimar quantos passos vai ser necessário no teu programa para poder você chegar a obter a estimativa que você deseja, né? Digamos que você quer que a diferença entre os valores calculados e o próximo que você calcula, nos extremos do intervalo, fique menor do que um determinado erro estipulado, geralmente 0,00 alguma coisa, né? Dentro da sua grandeza. Então você quer que em cada passo que você calcula, a diferença dos intervalos vai ficar a diferença do anterior dividido por 2, né? Em relação aos dados iniciais do intervalo, dos extremos do intervalo, vai ficar 2 elevado a k, a quantidade de passos que você deu. Você quer que esse valor fique menor do que epsilon, né? Após você fazer as contas para estimar quantos passos vão ser necessários, passando 2k para o lado de k e epsilon para cá, essa equação fica com esse formato. Aplicando o logaritmo e as propriedades do logaritmo de quociente é a diferença do logaritmo, né? Fica o logaritmo do de cima menor ou igual ao logaritmo da potência é k vezes o logaritmo de 2, né? A estimativa que você tem do número de iterações que você vai dar seria o primeiro número natural maior do que esse número que você calcula aqui, né? Naturalmente, observe que você pode imaginar, esse número pode ser negativo, não. Como esse epsilon geralmente é um valor menor do que 1, você quer um erro bem pequeno, 0,00 alguma coisa, o logaritmo de um número menor do que 1 ele é negativo. Negativo com negativo vai ficar positivo. Log de 2 é positivo, esse número é positivo. Um número que vai ser bem grande, porque se isso aqui for o epsilon muito pequeno, esse valor vai ficar cada vez maior, né? Dividido por essa constante aqui, vai ficar um número cada vez maior e tu precisa que o inteiro seja maior do que esse valor dado, né? É o critério que você estimar quantos passos serão necessários para poder você obter o erro
o erro da diferença dos próximos valores menor do que o valor EPSI estipulado, né? As considerações sobre esse critério: as interações não envolvem cálculo laborioso, é simples, né? Calcular a média e sair testando. Apesar de teoricamente seguro, pode ter falhas. Geralmente as falhas podem acontecer na hora de você estar calculando os valores dessa função. Por exemplo, o valor da função x vezes f de a vezes f de a, ou melhor, f de a vezes f de b, para saber se é negativo, para poder você concluir que tem um zero dentro daquele intervalo. Quando você vai calcular esse f de a vezes f de b, você pode estar necessitando fazer aproximações. Quando você faz aproximação, pode ser que tu caia com a escolha de intervalo que não possua nenhum zero, né? Na situação de estar muito próximo. Existe sempre essa possibilidade, naturalmente, que você mensura de forma que evite disso estar acontecendo. Pode ser outra coisa, pode ser difícil encontrar o intervalo para o qual você assegure que exista um zero. Em outras palavras, que ele está dizendo aqui, né? Em equações com raízes com multiplicidade par. Quando a multiplicidade é par, pode ser que esse número aqui dê positivo, tem um zero lá intermediário, mas você não está assegurando. Teria que encontrar um valor onde esse produto desse negativo. E outra coisa é a convergência relativamente lenta, dependendo da aproximação que você quer e da cara da tua expressão, que você não tem ideia de onde o zero estaria localizado, né? Bom, uns exemplos que ele dá aqui, basicamente esse é aquele exemplo que a gente colocou lá no programa, né? A função f de x igual a x logaritmo de x. O programa eu fiz de uma forma que você pudesse, cadê o Jorge? Tá aqui. Eu fiz de uma forma que você pudesse estar colocando qualquer função aqui que você queira analisar. Essa é a função x log de x, né? Observe que o x só tem domínio positivo. Essa função tem domínio se anulando, porque o x pode ser zero aqui, multiplicado por qualquer coisa dá zero, né? Então, esse é o gráfico da minha função, começa a partir do zero. No zero ela vai valer menos 3,2, né? E esse é o comportamento da minha função a partir do zero, né? Ele está simplesmente estudando os valores, montou aquela tabelinha, né? O ponto A igual a 2 e o B igual a 3, e o ponto intermediário está sendo essa metade, né? E aqui ele está calculando os valores de f de a e o valor da função no ponto xn, né? Observe que, como está tendo o mesmo sinal, aí o próximo a vai ser o valor 2,5, né? Que ele substituiu aqui, né? Bom, ele está repetindo passo a passo aquelas contas que a gente está apresentando naquela tabela, até chegar a obter um erro menor do que esse valor que ele está atribuindo aqui. Bom, a raiz desejada ficou 2,9531. Ele botou uma aproximação um pouco menor que a que eu coloquei lá, né? Encontrar a raiz desse polinômio, naturalmente vai dar a raiz de 3, né? Dentro desse intervalo, né? Se eu fosse estar fazendo isso aqui, seria simplesmente substituir a raiz, se eu colocar lá, x ao quadrado menos 3, x ao quadrado menos 3, né? X ao quadrado menos 3, está aí a minha função, e o ponto que ele está considerando é no intervalo de 1 para 2, é aqui, né? Vou botar aqui 1 e aqui 2. Bom, dentro desse intervalo, no ponto intermediário. E ele está dando um erro menor do que 0,002, 10 elevado a menos 2, né? Esse valor aqui, 10 elevado a menos 2, né? O ponto está 2 pulos para a esquerda. Se você for estar fazendo as contas aqui, quando é que vai estar calculando? Pelo método, a gente no primeiro passo não chegou a ter um zero. Quando chegar o erro ser menor, isso aqui vai ficar verde, né? No primeiro passo não fez, ele vai simplesmente aproximando, né? Não encontrou ainda. No próximo passo daria isso pela metade. Próximo passo diminui. Próximo passo não chegou ainda. Próximo passo, método da bissecção, ficou verdinho, né? Aconteceu.
o valor que ele calculou aí na aproximação que a gente está colocando, ficaria 1,72656, né? Ele calculou como 1,73, acho que é porque deve ter alguma coisa de erro. Não, o valor é o XN, né? XN é esse aqui, 1,73 é o anterior que ele calculou. No próximo, que ele obteve, isso aqui já seria o próximo valor que iria estar calculando. A raiz de verdade é essa, né? 173,438, né? É o anterior, né? 173,438 aqui, deve estar. Eu estou usando 5 casas para aproximar, é por isso. Se eu botar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu botar 6, aqui no GeoGebra tem como eu colocar o número de casas que eu escolho, mas não vou mexer nisso agora não, né? Apenas só para que vocês percebam, né? Bom, ele dá outros exemplos aqui, depois você pode testar com esses exemplos lá no próprio programinha que eu vou encaminhar para vocês, ou vocês próprios têm condições de estar escrevendo isso no GeoGebra sem nenhuma dificuldade, né? Aqui é o método da falsa posição. Da falsa posição, aqui é apenas os argumentos para justificar de que o ponto que eu vou estar localizando, em verdade, é pela reta tangente, né? Aproximei muito aqui, terminou. Estou tentando. É pela reta tangente, né? Por exemplo, você quer calcular um zero aqui, aí calcula a tangente, onde é que a reta tangente cruza. Deixa eu ver pelos desenhos da apostila que fica melhor, né? Como eu falei, o valor que a função soma, se ficar muito distante no ponto A, aí o valor da função f de b faz com que o peso fique mais próximo do ponto A, né? Se o ponto f de b for muito distante do zero e o f de A for mais perto, então é porque o zero está mais próximo do ponto A, né? O ponto f de b ficou bem distante. Aí eu faço com que o próximo valor xn vai ficar mais próximo de A, né? Eu colocando isso aqui como peso. Está sendo uma média ponderada, né? Os pesos está sendo o valor da função no ponto B e o valor da função no ponto A. Eu multiplico pelos extremos do intervalo e divido pelos pesos, né? Vocês devem ter aprendido a calcular a média ponderada aí nos cursos de estatística, né? Bom, quando você faz as contas aqui e considerando que os valores f de A e f de B mudam de sinal, ou seja, quando A for positivo, aqui fica negativo, quando B for negativo, aqui fica positivo, o valor de xn termina ficando com uma expressão desse tipo aqui, né? O valor de xn é dado por essa expressão aqui, efetivamente, né? Bom, você utilizando lá no seu programinha essa expressão para calcular o próximo valor de xn, você consegue seguir a sua rotina, né? E os critérios para poder você observar quem é que vai ser os extremos do intervalo no próximo passo, simplesmente você está averiguando o sinal que os valores da função vai estar assumindo nos seus extremos, né? Aqui está uma ilustração gráfica de uma situação, digamos que eu queira encontrar o zero dessa função que está aqui, né? Está aqui o meu ponto A, o valor da função no ponto f de A está aqui o ponto B e o valor da função no ponto B. Observe que FB está bem mais distante, né? Aí você pega a reta secante que passa do ponto A, f de A, até o ponto B, f de B. Onde é que ele cruza o eixo de X? Cruzou no ponto X1. X1 é o próximo extremo do intervalo. Da esquerda ou à direita, vai depender do sinal que a função assume nessa posição. Como o sinal que ela assume nessa posição é o mesmo sinal do valor do ponto B, o próximo intervalo que eu vou considerar vai ser de A até X1, né? Aí o próximo passo, pega a secante agora, passando desse valor x1, f de x1 até f de A, né? Botou aqui um pouco mais para cá, mas seria aqui, a reta secante. Traça a reta, onde é que ele cruza? O valor que ele cruza vai ser o próximo ponto que você calcula, x2, né? Nesse ponto x2 a função é positiva ou negativa? No caso daria negativa, né? Próximo intervalo ele ia ficar de x2 até x1. E assim sucessivamente, é só para justificar como você está tendo, em princípio, uma convergência mais rápida para o valor aonde está o zero da função, efetivamente. Bom, o que ele faz aqui é meramente uma conta para justificar que a expressão do próximo ponto fica de fato dada por essa expressão aqui, né? Se você for verificar a conta, considerando esse valor aqui, e os sinais de f de A e f de B serem trocados, né? Você chega a essa conclusão, né? Bom, no geral,
O que você está fazendo para o primeiro caso, se você fizer no geral, você chega para essa expressão para o valor de xn. Né? Naturalmente que o A e B aqui seria o valor xn menos 1. Né? O critério de parada você pode tomar pelo valor na variável independente, que é o x, ou na variável independente, que é o valor da função. Vai depender de como você acha melhor. Eu acho que esse aqui dá valor mais preciso, né? Que é onde, como próximo de zero estaria o valor da função. Você calcula o valor da função seria próximo de zero. Aqui você está calculando em x, né? Você pode ter a diferença entre 2x pequenininho e o valor da função eventualmente está 1 pequenininho, e se a função for do tipo bem, aquela delta de Dirichlet, né? Que dá um salto, a função está sendo bem distante do zero. Ou você pode usar os dois critérios também, né? Os dois sejam abaixo de um determinado valor, né? A restrição desse método, em geral, essas restrições é muito relativa, depende muito do contexto, mas é sempre como um problema que a gente tem no início, é você saber o intervalo aonde a função seja contínua e você garanta a existência de um zero dentro daquele intervalo. Se você estiver trabalhando com um intervalo que não tem zero, seu programa não vai parar nunca, né? Bom, casos especiais. Se f, claro que no caso do método da bissecção, se você estiver ponderando o erro como sempre pela distância nos valores de x, ele iria parar porque esse valor vai ficar cada vez menor, né? Só que a tua função poderia estar assumindo valores bem distantes se ela não tiver zero, né? Nesse intervalo. Casos especiais, f é contínua, então o método da falsa posição gera uma sequência convergente. O caso especial que ele está dizendo aqui é no caso da função ser côncava ou convexa, ou seja, a segunda derivada ser positiva, ou ter o mesmo sinal dentro de todo o intervalo, né? Aí um dos extremos do teu intervalo fica fixo. A ilustração aqui dá para poder você ver, né? Esse é o caso, né? A função com cavidade para cima, a segunda derivada sempre positiva, né? A primeira derivada está crescendo, a inclinação cada vez maior. Observe que nesse caso, você encontrar o zero, o outro extremo do intervalo B, ele é fixo. Só o A vai estar mudando, né? Você pega a secante, encontra x1, sempre vai dar negativo. Calcula a secante, dá negativo. Calcula a secante, esse extremo está sempre fixo, né? Se ela for côncava, segunda derivada negativa, com cavidade para cima, né? E o primeiro valor for positivo, quem vai ficar fixo agora é o valor de A, né? O de B que vai estar mudando, né? Seria esse. Bom, são casos especiais, vai depender da concavidade da função. Seriam análises adicionais que vai depender de como você calcular as desigualdades das funções derivadas, né? Tem um exemplo aqui, esse exemplo eu vou deixar para vocês estarem implementando no algoritmo lá. É só sair colocando as expressões. Eu vou ensinar como vocês colocarem eu coloquei ali o método da bisseção. Eu vou implementar de forma mais lenta como é que vocês fariam a implementação do método da falsa posição, né? E o método de Newton e os outros vou deixar como exercício vocês estarem colocando, fazendo as devidas adequações, que não é difícil. Eu vou mostrar como é que a gente pode estar fazendo isso lá. Muito bem. O método da iteração linear é como eu falei, você quer calcular o valor da função f de x igual a zero. Você transforma essa equação de uma forma que o valor da expressão f de x igual a zero fica equivalente você resolver uma outra equação y igual a g de x com y igual a x, né? Vamos dar exemplo de como faz isso de forma mais numérica, que é melhor. Então você pega o gráfico da reta y igual a x é essa e o outro é y igual a g de x, você quer calcular o valor onde as duas curvas se cruzam, né? Geralmente você chuta o valor para um, aí calcula, vai para outro, vai aproximando, tem as formas de você estar resolvendo. Encontrou o valor para y igual a g de x, esse mesmo ponto, tendo em vista a equivalência das duas funções que a gente vai estar considerando, seria o ponto que satisfaz da função que está se anulando, né? Bom, aí é encontrar ponto fixo, né? Você tem que naturalmente ver critérios de convergência para essa função. O critério da parada seria quando a distância está
próxima uma da outra, ou mesmo o valor da função se aproxime por um erro que seja considerado. Exemplo dessas funções g que você pode estar utilizando, tem várias formas de você fazer isso. Digamos que a sua função fosse esse polinômio de grau 3, x ao cubo menos 5x mais 3, e quem seria a função g? Se você considerar nesse caso, observe que sempre você vai fazer o y igual a x, né? E depois quer fazer g de x igual a x, né? Se você considerar g como sendo essa expressão, para g de x ser igual a x, que é o y, né? Observe que essa expressão aqui fica análoga a essa. Se g de x for igual a x, então passando isso para o lado lá, vai ficar x ao cubo mais 3, igual, se isso aqui sendo igual a x, passa 5 para o lado de cá, fica igual a 5x, né? Passando 5x para o lado de cá, fica x ao cubo mais menos 5x, que você passou para o lado de cá, mais 3 igual a zero, que é o análogo de encontrar zero para essa expressão, né? Então, essa é uma expressão que satisfaz a exigência de você ter f de x igual a zero, se somente se o g de x for igual a x, né? Se você fizer a expressão por esse valor, só um instantinho aqui, que eu vou... Bom, eu dei um pause aqui só para reclamar de um barulhozinho que está tendo no fundo e não, nem atrapalhar a minha concentração, nem vocês aí, né? Bom, mas a outra função que eu estava querendo considerar, para igualar isso aqui a x, se você observar, eu não estou escrevendo isso, mas naturalmente poderia estar sendo feito, porque é uma conta simples, acho que dá para vocês resolver, mas se você botar aqui no sinal de igualdade a x, é só resolver a expressão que você vai chegar na equivalência f de x, esse polinômio igual a zero. Se isso aqui for igual a x, elevando ao cubo fica 5x menos 3, igual, eleva ao cubo do outro lado, x ao cubo, né? Passa essas expressões para o lado de x ao cubo do outro lado, vai ficar x ao cubo menos 5x, como passa para o outro lado da igualdade, mais 3 igual a zero, que é o que ficou do lado de cá, né? Então, essa expressão g de x igual a x é equivalente à tua função f de x igual a zero. Você encontrar a solução para upar g de x igual a isso, g de x igual a y, y igual a x, é encontrar a solução para a tua expressão f de x igual a zero. Então, em verdade, você vai buscar por ponto fixo para essa função g, valores de x para o qual g de x seja igual a x. Essa é a questão. Quando é que isso vai ser possível? É que são situações distintas para uma mesma função, tem várias formas de você fazer isso. O interessante é que você encontre formas de modo que a tua derivada da função g satisfaça esse critério, ou a esse. O módulo de g' de x tem que ser menor do que 1, para que quando você for buscar valores da função g que seja um ponto fixo, esse critério seja convergente. Que o que a gente vai fazer na hora de determinar esse ponto crítico é simplesmente atribuir qualquer um dos valores dentro do intervalo considerado, onde você sabe que tem um zero, na função g. O valor atribuído inicialmente se chama de x0, o x1 vai ser o g de x0, o x2 é o g de x1, e assim sucessivamente. Essa minha função, no limite, ela vai se aproximar de um ponto fixo se essa condição for satisfeita. A justificativa por que isso é verdade, se você for analisar do ponto de vista de gráfico, se a derivada da função tiver coeficiente sempre menor do que 1, em todos os valores, quando você atribui um valor dentro do intervalo onde você quer achar valores em que a função g de x seja igual a x, né? A reta y igual a x, né? Você atribui um valor, aí nesse ponto você vai calcular. Você atribuiu o valor x0, calcula o g de x1, né? O x1 vai ser o g de x0, vai ser esse valor aqui, né? Aí você pega o valor x1, esse comprimento de cá para cá, você vai pegar aqui, vai ser o x1, né? O x1 vai ser essa distância, né? Observe que o x1 igual a g de x1, pega na reta x, vem para cá, calcula quem é o valor de x2, deu aqui, na reta g de x1 igual a x1, dá isso aqui. Observe que se você for fazendo isso, ele vai estar aproximando no limite desse ponto onde há a interseção do ponto fixo, né? Aqui é outra situação, a situação aqui da função ter derivada positiva, né? Os coeficientes
Ela sempre está positiva aqui da função ser negativa. Quando for negativa, a minha função fica oscilando, né? Uma hora ela vai para um lado, outra hora ela vai para o outro, mas sempre convergindo para o valor onde ela acontece, né? Você atribuiu o valor x0, a minha função assume esse valor. Aí na reta y igual a x, ela assume aqui, né? Você calcula o valor da função, vem para aqui. O valor da função fica uma hora do lado, outra hora do outro, mas sempre aproximando mais e mais do ponto. Você vai fazendo esse rodeio, sempre interceptando na reta y igual a x. Calcula o valor da função g no gráfico, e se você for observar, ele vai se aproximando cada vez mais desse ponto aqui, que é onde está a solução, né? Essa convergência só acontece se essas derivadas, desculpa, eu estava falando que o critério de convergência é a derivada ser menor do que 1, mas é o contrário. É o valor da derivada seja menor do que 1. Aqui menor do que 1 positivo, aqui menor do que 1 negativo. Derivada menor do que 1. Se for maior do que 1, a inclinação é muito grande. É a situação que está abordando abaixo, porque o gráfico na apostila está ruim. Aqui está a situação de divergência, né? O gráfico está muito inclinado, as retas tangentes são maior do que a reta y igual a x, né? Que acontece essa inclinação aqui. Se você pega x0 nesse ponto, a reta aqui, a inclinação está maior do que a reta y igual a x, né? Se você for observar aqui, quando você calcula o valor da função no ponto x, vai estar acontecendo aqui, né? Calcula o valor da função, vem para cá. Calcula quem é o valor na reta y igual a x, vem para aqui. Observe que ao invés de eu me aproximar do ponto onde estaria a solução, eu estou distanciando cada vez mais, né? Essa minha função não admite ponto fixo nessa, ou melhor, admite ponto fixo, o ponto em que g de x igual a x, é esse ponto aqui, mas o critério que a gente está utilizando de ir substituindo valores da função sucessivamente não é uma sequência convergente, ela diverge, está se tornando cada vez mais distante do ponto onde se cruza, né? E aqui a situação análoga na derivada da negativa, de modo que a inclinação menor do que a inclinação da reta y igual a menos x, né? Ou seja, o gráfico está bem mais negativo. Se você pegar um x0 no intervalo onde acontece isso, ele vai estar oscilando, né? Mas observe que cada passo que eu vou calculando, ele vai ficando cada vez mais distante do que seria o ponto onde acontece a igualdade de y igual a g de x. Esse critério não se aplica se você fizer uma escolha de função g que apresente derivada dentro do intervalo fora, ou seja, em módulo maior do que 1, né? Que é o caso que está acontecendo aqui. Então, nas considerações para você fazer o uso desse critério método da interação linear, né, você tem que ter a derivada da função, você tem que analisar essa desigualdade, né? Com a derivada tem que satisfazer isso dentro de todo o intervalo onde você está querendo buscar a raiz, né? A maior dificuldade nesse método é encontrar uma função de iteração que satisfaça essa condição, né? A gente viu ali 4 funções que satisfariam, mas daquelas 4, qual eventualmente iria satisfazer essa condição? Tem que fazer uma análise na expressão. Essa análise tem a ver com fazer análise de desigualdade. Análise de desigualdade acho que é uma das contas mais chatas que o pessoal faz lá no curso de cálculo 1, né? Quando você quer identificar domínio de determinadas funções, muitas vezes aparece desigualdade. Resolver desigualdade geralmente é a análise numérica que você faz em cima das expressões. Às vezes fica situações que são bem difíceis de você estar determinando, né? A velocidade da convergência vai depender desse módulo. Quanto mais esse módulo for próximo de zero, mais você está se aproximando rápido do ponto onde acontece a desigualdade, né? Quanto menor este valor, maior será a convergência, né? Um método, se você quiser analisar a velocidade. E o critério para você parar, que naturalmente você está com um método que está convergindo. No infinito você vai chegar exatamente no ponto da sua solução, né? Mas em programação a gente não dispõe do tempo infinito, você vai parar a uma certa hora. Então você estima em que erro estaria aceitável nas suas contas para poder você saber quanto tempo emana a partir de então, né? Bom, aqui tem uns exemplos para poder você estar fazendo. Ele está sugerindo encontrar o zero dessa função de segundo grau. Naturalmente que aqui a gente dispõe do método para estar calculando diretamente usando Bhaskara, né? Mas ele quer que faça usando forma numérica, né? Tem um zero dentro desse intervalo, usar o método da interação linear
para poder você verificar com um erro menor do que esse valor, né? O algoritmo naturalmente é esse aqui. Quem é que você vai estar fazendo a escolha? Você poderia estar fazendo, por exemplo, x igual a x ao quadrado menos 40 dividido por 3, né? Seria uma expressão. A expressão g de x ficaria x ao quadrado menos 40 dividido por 3. É uma expressão, né? Tem várias outras. De acordo com o polinômio anterior, você vê qual é que fica melhor. Observe que você vai precisar de ter aquela condição da derivada dentro do intervalo que você está considerando aqui ser menor do que 1. Bom, ele até falou das situações. São essas situações que você teria para poder estar utilizando como derivada. Nessa situação aqui, tua derivada é isso. Observe que dá menor do que 1, né, dentro daquele intervalo, né? Não, dá não, porque o intervalo é 4,5 a 5,5. Então, se eu substituir aqui 4,5, esse valor vai dar menor do que menos 1. Ficaria divergente, né? Nessa situação aqui da convergente, substituir os valores de x dado naquele valor aí, que você vai ver como é que fica a derivada. A conclusão é que dá convergente e a outra solução também daria convergente. Bom, é só para poder você analisar as iterações aqui quando você vai estar fazendo. São esses valores que encontram até chegar nesse erro. Eu não estou fazendo essas contas porque vocês têm condições de estar acompanhando, já está feita, é só para poder apresentar o método. Outra situação com essa função, né? E você quer encontrar o zero dentro desse intervalo, né? Repete as iterações. Isso é bom fazer via programação, que é só inserir os dados e você fica... Eu vou mostrar como vocês programaram, que acho que é a parte mais interessante, né? Bom, o método de Newton-Raphson, como eu observei, você calcula a derivada. Quer calcular o zero da função. Está aqui o valor A, f de A, o ponto B, f de B. Aí eu estou iniciando aqui a partir de B, o ponto inicial. Aliás, se eu fosse iniciar de A, o método, o primeiro valor já ia cair fora, né? Você tem restrições na hora de estar aplicando esse método também. Um deles é que, na hora que você pega a reta secante, você tem que ter esse modo de derivada bem grande para poder cair dentro do próximo intervalo, né? Quando você considerar no ponto B e pega a reta tangente, observe que o ponto x1 cai dentro do intervalo, que vai de A até B, né? Aí esse ponto aqui seria o candidato a ser o zero. Calcula o valor da função desse ponto. Se não for zero, se tiver o mesmo sinal daqui, o zero está nesse intervalo agora, de A até x1, né? Repete o procedimento, pega a reta tangente, encontra o próximo candidato, que é x2. Aqui calcula o valor de x2, deu positivo, então repete o procedimento nesse ponto, calcula a tangente, vai secando por aqui. Observe que no limite você vai estar aproximando do zero da função, né? Isso aqui é apenas uma ilustração. Na hora de fazer as contas, você bota em programação e vai fazendo e mensurando o tamanho do erro que fica, né? Bom, no geral, você pega a tangente do ângulo alfa que tem aqui, a derivada da função desse ponto, né? Se você fizer as contas da expressão da tangente como sendo a derivada da função do ponto inicial, f' de x0, f de x0 menos o f de xi, né? No ponto onde você está calculando, que no caso é um zero, por isso não aparecendo aqui, dividido por x0 menos x1, né? Daí você, fazendo essas contas, determina a expressão do valor de x1. Observe que na expressão para você calcular o próximo ponto, você precisa da fórmula da derivada, né? Que é essa fórmula que pode ficar complexa e eventualmente você ter erro de contas. No geral ficaria xn igual a xn menos 1 menos f de xn menos 1 sobre a derivada no ponto xn menos 1. Que, como eu disse, você precisa da expressão da derivada, né? E assim você vai calculando os próximos pontos. Aí x2 ficou x1, x1, x1. A expressão da derivada aparece. No método de Newton, o próximo ponto depende do ponto anterior, segundo essa fórmula, né? Você repete sucessivamente até, na hora de fazer a parada, você para ou pelo valor da função, está menor do que o erro, ou a diferença entre os pontos calculados, já que eles estão se convergindo, ficar suficientemente pequena, né? Novamente, a restrição desse método é que é necessário conhecer o intervalo em que existe uma raiz, né? Muito bem. Alguns exemplos, você está utilizando o método, vou deixar para você utilizar lá ali no GeoGebra, ele está fazendo as contas aqui razoável, depois vocês observam na apostila.
as condições do método de Newton-Raphson, em termos de convergência, né? Ele dá aqui situações que tem que estar acontecendo para poder você obter convergência, né? O algoritmo aplicado a alguns exemplos, eu vou estar deixando como exercício vocês colocarem lá no programa, né? Depois posso até estar fazendo para ou numa aula de exercício, vocês fazem e a gente eventualmente faz a mudança. E o método da secante ele é muito parecido com o método Newton. O que muda efetivamente é que na hora de utilizar a expressão da derivada, simplesmente eu aproximo dela pela secante, né? Eu pego o valor do f de xn menos f de xn menos 1 por xn menos f de xn menos 1. Eu vou calcular quem é xn a partir dessa expressão. Eu não substituo isso aqui, né? Lá na minha expressão de Newton, onde aparecia a expressão da derivada, cadê? Está aqui no local da derivada, eu vou substituir por aquela expressão da secante. Da reta secante, passando pelos dois pontos, né? Exatamente. Estou substituindo um denominador, em vez da derivada, estou substituindo por essa expressão, vou aproximar por ela. Aí quem é xn, é você fazer as contas nessa expressão. Quando você simplifica, simplesmente eu estou passando esse denominador para o numerador, né, que é equivalente, a expressão fica essa, né? Observe que o xn mais 1 está dependendo não só do valor anterior, como o antecessor, né? Depende de dois outros valores, né? Não depende só do anterior, né? Mas são valores que você vem calculando. Numa planilha você pode estar colocando isso sem dificuldade, né? E o método, basicamente, ele é um pouco parecido até com aquele método da falsa posição, né? Você pega os pontos iniciais e finais, traça a secante, esse aqui é o candidato, né? Aí agora você pega nesse ponto, traça a secante de um ponto para outro, esse aqui é o candidato. O que muda desse para o método da falsa posição é que, por exemplo, observe que no da falsa posição eu encontrei esse ponto aqui. Aí você ia usar como extremo do intervalo esse ponto e esse agora, para poder determinar o próximo. Ia calcular a secante, a falsa posição e determinar o quarto elemento como sendo aqui, né? Mas não, eu determino sempre a reta secante passando pelo ponto do gráfico nesse ponto e no ponto anterior. Eu pego a secante passando por esses dois pontos. É porque está muito, aqui não dá para ampliar. Eu estou pegando a secante entre esses dois pontos. Não a secante entre esse ponto e o ponto lá, que seria o outro extremo do intervalo. Pego nesses dois pontos, onde é que ele vai cruzar o ponto x4, está sendo aqui, né? Pelo método da falsa posição, ele ia obter aqui, né? Essa é a diferença, basicamente, né? Bom, cada um tem sua forma. Observe que esse aqui, em princípio, está aproximando mais rápido do que o que seria o da falsa posição, que iria cair aqui, se você traçar a secante desse ponto até o outro ponto f de x1, que não mudou de sinal, né? Muito bem, as considerações. Na hora de fazer as contas, você simplesmente vai utilizar aqui o próximo passo, depende dos anteriores nesses valores, e critério de parada dá isso. Tem uns exemplos que ele está utilizando aqui, eu vou deixar para vocês implementarem esses exemplos lá no programa do GeoGebra. Eu vou ensinar como você utilizar o GeoGebra para poder programar um deles, e uma vez que você programa em um deles, dá para poder fazer com qualquer um outro. Para finalizar esses critérios que a gente está abordando rapidamente do ponto de vista teórico, tem um outro critério que muitas vezes essas escolhas são em função de você obter forma mais rápida de estar chegando a obter os zeros das equações. Se bem que hoje em dia, nesses programas tipo o próprio GeoGebra, independente a menos que você vá fazer uma programação para poder estar obtendo um zero de uma determinada expressão que você deseja de uma forma mais rápida. Que o GeoGebra, não sei qual é o critério que usa, mas certamente você calcula zeros por lá, utilizando recursos de programação, né? Isso é um fato. Todos esses programas que a gente tem. Se eventualmente lá está lento para os seus anseios de proximidade, dependendo da natureza da questão que você esteja trabalhando, você pode estar alterando, né? Muito bem, o método misto é que você, dependendo da ideia do gráfico, você alterna entre dois métodos distintos. O que ele está dizendo aqui é que você uma hora usa o da falsa posição, outra hora usa Newton-Raphson. Em um passo você usa falsa posição, em outro passo você usa Newton-Raphson. Misto porque você mescla diversos métodos em um só, né? Bom, as considerações aqui trabalhando com exemplo, na hora de programar é que você vai estar
Bom, essa sessão aqui, o que a apostila faz é simplesmente estar abordando aqueles métodos para uma situação específica de estar resolvendo zero de equações polinomiais, né? Então, como polinômios é um tipo particular de função que você pode estar utilizando resultados da teoria algébrica das funções polinomiais, né? Eu vou deixar para falar um pouco sobre essa sessão mais na frente, porque para o vídeo não ficar muito longo, eu gostaria ainda de estar abordando a parte do GeoGebra em que você vai fazer essas implementações, né? Isso aqui fica para a gente abordar na próxima aula, onde encerraria, em verdade, a parte que a gente tem para estar calculando zeros de funções. Depois a gente vai estar buscando resolver sistema de equações, que ao invés de encontrar valores numéricos, eu vou procurar funções, né? Ou se não necessariamente identificar quem seria domínio e contra-domínio, mas qualificar os grafos das funções que satisfazem um determinado sistema de equações. Seria o assunto que a gente, em verdade, nesse nosso curso, estaria abordando para uma segunda prova, que encerraria o conteúdo na primeira avaliação, né? Muito bem, eu vou dar um time aqui, só vou tomar uma águazinha e a gente volta falando do GeoGebra, como você implementar uma planilha lá para poder estar fazendo aqueles passos e estar calculando em cada passo da interação como é que você vai estar aproximando, né? O interessante ali é porque você vai verificando passo a passo. Quando você faz um programa em Python e não pede paradas, você, na hora de executar o programa, pum, já sai do outro lado a resposta. Você não vê o comportamento intermediário da tua iteração, se está fazendo convergência rápida, mais veloz ou mais lento, dependendo da natureza da expressão que você esteja utilizando. Quando você faz o passo a passo, você consegue identificar essa parte, né? Muito bem, vamos lá para o GeoGebra para poder a gente implementar essa parte que eu estava observando. Eu vou dar uma parada aqui rapidinho só para poder tomar uma água e eu já volto. Ok? Muito bem, eu estou aqui com o meu GeoGebra aberto. Em verdade, a função que eu estava trabalhando agora há pouco era x. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Acho que por aqui eu volto, né? Não lembro mais da função qual era x log de x menos 3,2, né? Acho que era isso aqui, x exatamente essa função, onde eu estou com o intervalo aqui dando esse valor, eu posso atribuir qualquer outro, né? Posso botar o ponto 1 e o ponto 3, né? Vamos botar o ponto 4, que fica... Bom, em princípio, como é que a gente faz no GeoGebra uma programação dessa, de forma que nessa tabelinha você está obtendo os valores? Esse GeoGebra aqui é um GeoGebra que eu baixei e instalei no meu computador, mas você nem precisa fazer isso. Para falar a verdade, você, em qualquer navegador, tá aqui o meu, acho que é o Chrome, né? Você vai na página do GeoGebra, tá ali, .org, já está carregada, né? Essa é a página do GeoGebra. Aqui você pode trabalhar no GeoGebra diretamente pela própria página, ou você pode fazer download da versão que lhe interessar e trabalhar no seu computador uma vez instalada. O GeoGebra que a gente está utilizando aqui é a versão clássica, né? Tem a versão 3D, tem a versão de planilha, mas a gente está utilizando aqui a versão clássica. Aquilo que eu tenho lá instalado, eu vou mostrar como você pode estar fazendo no seu, né? Esse é o ambiente do GeoGebra, aqui é o ambiente de expressões algébricas que você trabalha, e aqui é o ambiente de gráfico. Para ficar mais parecido com o que tem lá, eu vou... Falta colocar a planilha aqui embaixo, né?
Aqui você escolhe o que é que você quer que saia visível, o que é que você quer que exiba, né? E tá faltando exibir a planilha, né? Aquela planilha de cálculo. Ele está aparecendo aqui do lado, mas aqui você pode arrastar nessa estrelinha e trazer ela para funcionar para baixo. Estou mantendo o clique do mouse funcionando e botando para baixo, né? Muito bem, a planilha ficou embaixo. Eu vou clicar novamente para desaparecer. Nessa eu vou tirar essa tela, né? Ficar só... Não, exibir a grade, não vou querer que exiba a tela, fique em branco. Fica parecido com o que tem lá, né? Aqui é a janela de álgebra, onde você entra a função. Por exemplo, eu posso estar escolhendo a minha função f de x igual, eu botei x logo de x, mas você pode trabalhar com qualquer outra, né? Dá um espaço para entender como sendo multiplicação, né? Senão ele não entende. X logo de x menos 3,2, né? Pronto, essa é a nossa função f. Para ficar do jeito que a gente tem lá, eu posso chamar somente f. Acho que ele já bota automaticamente. Aqui nossa função, né? Tá, eu ia corrigir, termino corrigindo. Deixa como sendo f, tanto faz, né? Aqui, se você está querendo botar uma caixa, que depois eu vou fazer esse ambiente de álgebra desaparecer, então eu posso até fazer desaparecer logo, né? Eu gosto de estar deixando ali, se a janela de álgebra está ativada aqui, se eu desativar ela aparece, fica só o gráfico, né? Se você quiser que, deixa eu clicar aqui para sumir, se você quiser que inserir uma caixa que você possa alterando o valor da função, você clica aqui nessa opção e bota campo de entrada, né? Eu vou escrever, eu clico aqui no ponto onde você quer que aparecer, a legenda é o que vai aparecer, né? Função. E o objeto que vai estar representando na caixa vai ser exatamente essa função aqui, né? Eu botei o f de x igual, mas eu posso tirar esse f. Não, ele já sai exatamente só o valor. Muito bem, aqui quando você quiser, eu cliquei novamente, deixa eu cancelar, deixa eu vir aqui, vou botar ele aqui na posição mais em cima, né? Aí quando você digitar qualquer valor para a função, você vai estar alterando, para não ter que trabalhar no ambiente de álgebra, né? Estou querendo mover e ele não está tirando, acho que é porque aqui está ativo, né? Não, deixa para lá, né? Esse é o valor da minha função. Aquela planilha eu estava botando os limites do intervalo, que eu posso chamar esse aqui como sendo A, o valor de B, né? Se você quiser formatar esses valores, você pode formatar cada um ou formatar de cada vez, lado direito do mouse, propriedades, né? Aí, senão, se bem que você pode formatar diretamente aqui, né? Nesse ambiente aqui, quando você clica cá, vai aparecer as ferramentas. Eu quero que seja centralizado, vamos botar em negrito para dar um destaque. Aqui também centralizado, em negrito. Se você clicar aqui, isso desaparece. Basicamente o que eu estou querendo colocar aqui são essas informações que eu já tenho escrita aqui na minha planilha, né? Do programa que está carregado no meu computador local. Estou botando simplesmente esses dados, né? Aqui eu nem botei, vou botar aqui o valor de A, ali eu tinha botado, tinha salvo, né? Centralizado, aliás tem que selecionar, né? Centralizado, porque não está centralizado. Ele está botando A como sendo texto, eu estou querendo que seja texto, A,
Tá botando o valor. Deixa eu copiar aqui e colar, porque tem um valor. Centralizado e negrito. Já tirei, foi o negrito. Na verdade, botar A, né? Ah, meu Deus, será possível? Vou clicar aqui que é melhor, né? Estou tentando mudar ali diretamente, não está permitindo. Aqui o texto, no lugar de B eu quero que saia lá, né? Eu fiz de forma tão fácil. E agora apanhando no GeoGebra. Deixa eu fechar isso aqui, né? Bom, o que você faz aqui nessa coluna, estou simplesmente digitando. Eu queria estar exibindo o valor que tem no texto. Deixa eu exibir lá, né? O que você vai estar digitando é simplesmente o que aparece aqui, né? Para poder sair XN na posição C1, observe se a posição A1, B1, coluna A, linha 1, coluna B, linha 1, coluna C, linha 1. Na posição C1, o texto que eu estou colocando usa a mesma forma de lá. Estou botando como sendo forma de LaTeX. Para botar X índice N, se bota X traço N, né? O valor de FDA, o valor da função do ponto FDA. Isso aqui está sendo valores numéricos, né? Esse valor aqui que está sendo A1, se eu quiser estar colocando uma caixinha lá diretamente para poder estar saindo lá, você faz simplesmente aqui, você digita, vou para essa ponta aqui, né? O que eu quero fazer é isso. É aqui esse campo, né? Vou botar aqui o valor de... Vou botar aqui A igual... E aqui vou botar aqui um valor que está selecionado. Vai ser exatamente o A. O A1 não, quero que seja o A2, né? Não quero que seja o A2, né? Aqui como não saiu o valor A2, deixa eu calcular aqui o valor A2 como sendo 0,0. Só para poder ele sair lá, né? Aí quando você coloca aqui o valor que eu estava colocando, A igual, e aqui o valor vai ser o A2, né? Tá aqui saindo o valor. Se a caixa está muito grande, deixa eu configurar o tamanho, né? Eu botei esse nome como sendo A2, né? Não, A2 já ser o valor. Vou chamar simplesmente de A mesmo. O valor de A, o A2 eu botando A igual. E o tamanho, estilo, não ficar muito grande, vou botar 4 ou 3. 3 já está de bom tamanho, né? Muito bem. Para ficar só um pouquinho menor, né? Vou fazer a mesma coisa com o B, né? B igual, e aqui atribuir o valor que ele assume na posição B2, né? Que é 0. Da mesma forma está saindo bem grande.
Eu vou configurar ali o tamanho, né? Eu vou chamar, está denominando chamar de B mesmo. E o estilo, ao invés desse tamanho de 20, vou botar de 3, né? O tamanho do campo de texto para não ficar muito grande, né? Muito bem. Deixa eu fechar aqui. O valor de B. Bom, aí eu vou colocando todos esses índices, você vai fazendo em toda a tabela com as expressões. Depois eu mandei esse arquivozinho para vocês, né? Mas essa parte não é a mais importante, é só para mostrar como vocês podem estar trabalhando com isso, né? Isso aqui ele está. Eu deixar ele fixo, deixa eu travar o objeto. Não. Pronto, para poder exibir ele sem ficar travado, ficar fixo no campo, né? Bom, foi dessa forma que eu saí exibindo todos os campos. O que eu estou querendo mudar para vocês é que aqui eu criei esse botão e chamei, toda vez que eu apertar, ele executa um passo. Por exemplo, aqui a posição A, que eu vou botando o valor de 1, de forma que eu fiz lá. O outro B, o valor que eu botar aqui automaticamente vai mudar lá, né? Se você atribui 5, por exemplo, e dá Enter, aqui automaticamente vai virar 5, né? Essa linha aqui, tudinho está sendo os valores do método de bissecção. Eu escrevi essa caixinha aqui. Para criar essa caixinha, simplesmente, você pode vir aqui da mesma forma e escolher botão e dar o nome ao botão que você quer. Vou botar até um botão semelhante, qual é o nome que a gente tinha lá. Método da bissecção, né? Quando você clica no local que quer botar o botão, aparece, você bota a legenda dele. Método da bissecção. O código GeoGebra que ele vai executar, um botão é para quando você clicar, ele executar algum código. Eu não vou escrever agora, vou deixar apenas só o nome do botão aqui, depois você pode exibir o tamanho dele para ser menor, você pode configurar aqui nas opções, né? Aquela opção de executar, ele está querendo criar outro botão porque ele está aqui ativo, tem que vir para cá, né? Pronto, agora clicando ele não sai. Essa opção de executar é a mesma opção que aparece aqui, né? Quando você vem no programação, que programa ele executa, né? Aqui você vai explicar. Você quer que seja executado ao clicar nele, ou ao atualizar, ou quer botar um comando JavaScript. Você pode escrever um código JavaScript, ou pode escrever um código GeoGebra para poder estar sendo executado. O comando que eu coloquei para poder ser executado nesse meu comando, método da bissecção, quando você clicou, se você for observar, só antes de eu chegar a estar fazendo isso, deixa eu exibir logo, né? 7, clique lá do lado direito do mouse, aparece 7, se você vir aqui script, que é programação, aqui está em inglês, no caso, aqui está o comando. No caso, o comando que está sendo executado, está sendo, quando eu clico nele, o que é que ele executa? Esses meus códigos que aparecem aqui são códigos para ser executado em JavaScript, não é JavaScript global, está sendo JavaScript, é um tipo de applet que você pode chamar para poder fazer programação. Toda vez que você quer escrever na linguagem JavaScript, você usa esse comando que é para poder você, na leitura desses campos de variáveis ou qualquer outra variável que você define dentro do ambiente de GeoGebra, você está atribuindo valores a esses campos que são utilizados via esse applet que você está chamando, né? Aqui é um comando básico que você vai estar usando sempre que você for estar usando JavaScript. Eu não estou usando comandos do GeoGebra, estou usando comandos de JavaScript, né? Eu chamo esse JavaLet, G vai ser uma variável que vai se comunicar com o programa do GeoGebra com a linguagem de JavaScript. Simplesmente para atribuir valores. Essas variáveis aqui, variáveis, eu não sei se vocês estão a par da linguagem JavaScript, mas sempre eu recomendo, quem quiser aprender qualquer linguagem, fazer uma visitinha aqui nesse endereço. Deixa eu chamar, né? Eu vou chamar aqui nesse próprio programa. Lembre-se de W3, de www, W3, School, né? Já está aqui até no meu, School de escola. Nesses comandos, se você quiser para ser mais específico, W3 School, eu vou botar JavaScript.
Não, já tem até aqui, JavaScript. É um tutorial que lhe ensina todos os comandos básicos de qualquer linguagem. Tem JavaScript, tem um próprio Python, que eu acho que eu já apresentei para vocês no início. JavaScript tutorial. Você quer aprender a trabalhar JavaScript? Siga um tutorial desse, passo a passo, não é difícil. Acho que até a linguagem você pode escolher, está em inglês aqui o meu. Mas você pode escolher qualquer linguagem que você queira. Então você sabe trabalhar sem muita dificuldade. JavaScript é muito parecido com o próprio Python, né? Acho que os comandos tem só que lembrar de algumas regrazinhas básicas, mas é parecido.